Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Estou rico. 2 itens mágicos. Fei pegou os 2 itens. Embora estivesse esperando por isso, ele ainda estava extremamente animado. Quando estava prestes a dar uma olhada detalhada nos 2 itens, a voz fria e misteriosa apareceu novamente. O tempo limite do dia está se aproximando, por favor, prepare-se para sair. Finalmente. Entretanto, desta vez a voz não iniciou a contagem regressiva de 3 segundos imediatamente, deu a Fei algum tempo para se preparar. Eu estava esperando por você há um tempo. Pensou Fei. Era verdade que Fei estava focado em matar os monstros, mas ele também estava esperando essa voz aparecer. Fei estava com medo de perder essa oportunidade, então ele gritou para o céu. Espere. Espere. Eu tenho algo para te perguntar. Eu quero trocar algumas poções de cura e levá-las para o meu mundo. Você sabe o que eu quero dizer, certo? Diga-me, quanto eu tenho que pagar como preço? Ao mesmo tempo, Fei estava se concentrando em tentar se comunicar com a voz misteriosa dentro de sua cabeça. No entanto, a voz não respondeu imediatamente. A pergunta de Fei foi seguida por um momento de completo silêncio. Para Fei, que precisava de uma resposta, esses 4 segundos de silêncio pareceram uma década. Finalmente, após o 5º segundo, a voz fria e misteriosa falou novamente. Como desejar, poção de cura menor, o preço de conversão é 3.000 moedas de ouro, com taxa de sucesso de conversão de 25%. As moedas de ouro serão deduzidas do armazenamento de itens do jogador. Se as moedas de ouro não forem suficientes, os itens podem ser usados como substitutos com 80% do seu valor real. Por favor, confirme a conversão, contagem regressiva. 10, 8, 5. Sim. Confirme. Converta 3 garrafas de poção de cura menor. Fei estava animado que isso poderia ser feito. Contabilizando. Moedas de ouro insuficientes, itens insuficientes. Por favor, redefina os itens ou quantidades de conversão. Contagem regressiva, 4, 3. Converta um frasco de poção de cura menor. Fei estava ansioso. Moedas de ouro insuficientes, itens suficientes. Taxa de sucesso de conversão de 25% calculando. Conversão bem-sucedida. Tempo máximo de jogo atingido, saindo. Um som claro entrou no ouvido de Fei. A visão de Fei ficou turva enquanto o mundo começou a se torcer em seus olhos, ficando completamente preto em segundos. Fei exalou enquanto pulava da cama. Ele olhou ao redor e percebeu que estava de volta ao palácio do rei. Sua noiva Ângela estava sentada na lateral da cama e o encarava com seus olhos azuis como o oceano. A preocupação cobria seu lindo rosto. Depois que Fei acordou, sua preocupação desapareceu. Ela estava tão feliz que sua voz tremia. Seu ombro esquerdo estava sangrando. Oh, você teve um pesadelo? Seu corpo tremia vigorosamente enquanto você dormia e você estava suando muito. Eu estava preocupada que você... Alexander, você finalmente acordou. Não havia muita lógica nas frases de Ângela, mas Fei sentiu a preocupação da garota à sua frente. A preocupação dela não era porque ele era agora o herói de Chambord. Nem era semelhante ao respeito e ao cuidado que ela demonstrava para com Brook e os soldados. Era uma simples emoção do coração de Ângela. Ela não se importava se Fei era o retardado naquela época ou um herói agora. Ângela, essa garota angelical, sempre cuidaria dele. Essa preocupação e cuidado fizeram com que um sentimento especial brotasse no coração de Fei. Talvez isso fosse direcionado apenas ao antigo Alexander, mas Fei ainda tinha uma ótima impressão de Ângela. Embora Fei gostasse de garotas bonitas, era típico de um homem. Fei era realmente muito velha guarda e nunca foi promíscuo. No entanto, a gentileza de Ângela havia tocado Fei. Fei gostava dela. Que garota poderia ser tão carinhosa e legal com um homem que ela sabia que era um retardado e seria seu futuro marido? Por que Ângela era a noiva de Alexander? Fei não sabia, mas isso não afetou sua decisão neste momento. Ele iria se casar com ela não importa o que acontecesse e lhe dar a felicidade que ela merecia. Relaxa, Ângela, eu já tinha me recuperado há muito tempo. Fei sorriu para Ângela. Ele tirou a armadura e abriu a camisa. O ferimento que a espada de Landes havia deixado estava quase completamente curado, havia apenas uma pequena mancha vermelha ali, indicando que um ferimento havia ocorrido. Essa foi a prova da hipótese de Fei.
Após ir para o mundo de Diablo, qualquer tipo de ferimento em seu corpo se recuperará magicamente. Angela corou enquanto verificava as feridas de Faye em detalhes, não notando problemas, ela finalmente ficou aliviada. Quando Alexander era um retardado, Angela subconscientemente tratava como uma criança e não tinha nenhum outro tipo de sentimento por ele. Mas agora que Alexander de repente se tornou normal, ela percebeu que não conseguia manter a calma na frente dele. Toda vez que ela pensava sobre a identidade do homem na frente dela, era seu noivo, seu coração começava a bater muito rápido. Angela não sabia que seu rosto corado havia atordoado Faye, ele não conseguia desviar o olhar. Nenhum dos dois disse nada, estava completamente quieto no palácio. A atmosfera estava se tornando mais encantadora e hipnotizante. Que momento maravilhoso! Faye pensou agradavelmente. No entanto, quando Faye estava aproveitando o clima, ele foi repentinamente destruído. A porta do quarto de Faye foi aberta. Emma entrou correndo. Emma não sabia que havia interrompido esse momento especial. Sem perceber os olhares odiosos de Faye, ela resume. Alexander, como está indo sua cura? Tio Pierce não aguenta mais. Droga! Faye finalmente se lembrou de sua tarefa mais urgente. Ele olhou ao redor e finalmente encontrou o item pelo qual havia pago muito em cima da cama, poção de cura menor. Graças a Deus que a poção mágica que poderia salvar alguém da morte no mundo de Diablo foi convertida com sucesso para o mundo real. Faye segurou uma pequena garrafa na mão e observou-a cuidadosamente. Era mais como um jarro de vidro do tamanho de uma laranja. O vermelho líquido dentro dele tinha baixas especificidades, assim como a coca. Isso é muito pouco, provavelmente não é o suficiente para curar Pierce e os quartos soldados feridos. Faye pensou ao ver a quantidade da poção na garrafa. O que devo fazer? Deixe-me experimentar o efeito desta poção. Se ela é tão mágica neste mundo quanto é no mundo de Diablo, talvez diluir a poção possa salvar a vida de todos eles. O que você está esperando? Vamos lá. Emma não deixou Faye pensar muito. Ela tentou arrastar Faye até Pierce. Angela finalmente se acalmou e estava prestes a segui-los, mas Faye se virou e disse a ela. Angela, você pode ir e me ajudar a preparar 2 panelas de água limpa? Vou precisar mais tarde. Por que você precisa de potes e água limpa? Emma era como um bebê curioso. Eu vou ajudar Angela com isso. Alexander, você vai lá e dá uma olhada no tio Pierce, ele não aguenta mais. Faye chegou à metade da frente do palácio. Soldados feridos enchiam o lugar e gemiam sem parar. Felizmente, a maioria deles recebeu ótimos cuidados e seus espíritos foram os melhores do que quando estavam na unidade de cura lotada. Exceto pelos médicos, algumas mulheres foram chamadas ao palácio para cuidar de todos os soldados feridos. A gentileza do rei Alexander deixou claro para todo o povo de Chambord que todos tinham que se unir e trabalhar juntos se quisessem sobreviver a essa provação perigosa. Vossa Majestade chegou. Depois de ver Faye chegar, alguém exclamou, fazendo com que Faye se torne o centro das atenções imediatamente. O que aconteceu no campo de batalha foi conhecido rapidamente por todo o castelo de Chambord. Muitas pessoas concluíram que o rei retardado foi abençoado pelo deus da guerra e se tornou o salvador de Chambord. Portanto, Alexander naturalmente se tornou a porta-voz do deus da guerra e foi respeitado e adorado. Todos estavam animados e solicitados a cumprimentar Faye. Alguém até se ajoelhou e beijou as botas de Faye. Isso assustou Faye. Droga! Ei, relaxa. Embora Faye gostasse de se exibir e ser adorado, tanta paixão era demais para ele. Depois de finalmente escapar da multidão, ele encontrou alguém chorando ao seu lado. Faye rastreou a fonte do som. No canto do seu lado direito, uma garotinha magra e ruiva segurava alguém enquanto chorava. Faye olhou mais de perto. A pessoa que a garotinha estava segurando era Pierce, gravemente ferido. O segundo comandante dos guardas do rei, Brooke, estava ao lado deles parecendo preocupado. Ele continuou falando com a garotinha para confortá-la. Sua Majestade! Após ver Faye, Brooke ficou animado. Ele se levantou e fez uma reverência. Você encontrou uma cura? Ele olhou para Faye nervosamente, ele estava com medo de que Faye balançasse a cabeça e dissesse algo decepcionante. Pierce estava no seu limite, ele provavelmente conseguiria aguentar mais 10 minutos, mas seria isso. Faye viu o humilde Brooke ficando extremamente nervoso e decidiu provocá-lo um pouco. Ele não respondeu à pergunta de Brooke. Em vez disso, ele apontou para a garotinha ruiva. Ela é Louise, ela é a filha de Pierce, Louise.
Brooke tentou conter sua ansiedade e apresentou a menina a Faye. Faye assentiu sem dizer nada. Então esta é a filha com quem Pierce estava preocupado quando ele ficou gravemente ferido. Faye pensou. Ao contrário de Pierce, que era um cara durão e insensível, a pequena Louise era muito fofa. Com lágrimas nos olhos, ela conseguia derreter o coração de qualquer um. Seu cabelo ruivo também era muito perceptível. Lembrava Faye de Hermione, de Harry Potter. No entanto, Faye sentiu que Louise não era tão acessível quando criança. Ela era fria e parecia madura demais para uma menina de 12 anos. Embora Louise estivesse chorando, quando sentiu alguém caminhando em sua direção, ela olhou para cima. Ainda havia lágrimas em seus olhos, e Faye podia dizer que ela estava com o coração partido. No entanto, ela disse em uma voz imprópria para sua idade. Você é aquele que o tio Brooke disse que pode salvar meu pai? Se você puder salvar meu pai, estou disposta a ser sua amante para sempre. Faye ficou chocado. Ele não sabia o que dizer. Hã? Todas as crianças desse mundo são tão precoces assim? Eu não sou pedófilo. Faye pensou consigo mesmo. Ele não queria mais falar com essa criança. Era mais desafiador para Faye enfrentá-la do que um dos chefes do mundo diabo. Faye sentou-se ao lado de Pierce, que recaiu em um coma pesado. Ele pegou a poção de cura menor e cuidadosamente derramou uma gota da poção na boca de Pierce. Se funcionaria ou não seria testado neste momento. Faye estava nervoso, Brooke e Louise estavam ainda mais nervosos. Todos os três olharam para Pierce. Seus corações batiam extremamente rápido, esperando que funcionasse. O tempo passou lentamente. O silêncio era como veneno, ninguém ousava respirar. Eventualmente, Pierce, que estava lutando para respirar, começou a inspirar e expirar rapidamente. Seu rosto pálido estava ficando vermelho e seus ferimentos estavam se recuperando em uma velocidade ridícula, visível aos olhos humanos. Brooke e Louise ficaram chocados. Seus queixos caíram inconscientemente. Embora não soubessem o que era o líquido vermelho que o rei Alexander deixou cair na boca de Pierce, era super eficaz. O poder de cura do líquido estava além de seus sonhos mais loucos. Inimaginável. Espetacular. Inaudito. Era melhor do que qualquer feitiço de cura dos sumos sacerdotes da Santa Igreja. Brooke e Louise se entreolharam e então encararam Faye. Eles tinham quase certeza de que Faye era um deus vivo. Faye também ficou chocado com o poder de cura aterrorizante da poção de cura menor. Ele não esperava que uma única gota da poção pudesse ser tão eficaz. Obviamente, se Pierce esvaziasse a garrafa, ele poderia facilmente se recuperar 100% e lutar outra batalha. No entanto, o impacto disso seria chocante demais para todos ao redor, então Faye não fez isso. Faye observou a condição de Pierce. Ele descobriu que depois de uma gota da poção, todos os ferimentos tinham se recuperado e o rosto de Pierce não estava mais tão pálido, mas ele ainda estava inconsciente. Essa é provavelmente a cura máxima que uma gota pode fazer. Isso deu a Faye uma medida aproximada do poder de cura da poção, então ele deixou cair outra gota na boca de Pierce. O efeito foi instantâneo dessa vez. Assim que a gota caiu na boca de Pierce, Pierce acordou do coma. Ele gemeu enquanto abria os olhos. Ele ficou confuso quando viu os três parados na sua frente, ele balançou a cabeça enquanto tentava se lembrar do que tinha acontecido. Ele se lembrou de que estava prestes a morrer, mas de alguma forma, a dor insuportável por todo o seu corpo parou e ele pôde respirar novamente. O que aconteceu? Depois de ver Pierce falar, Brooke finalmente ficou aliviado. Louise gritou alegremente enquanto pulava nos braços de Pierce. Neste momento, a menina de 12 anos se sentiu segura e feliz como nunca antes. Pai, você está vivo, graças a Deus, o rei te salvou. Louise não conseguiu nem terminar de falar. Ela estava tão feliz que começou a soluçar. Foi um sentimento terrível para ela perder o único ente querido que lhe restava. Isso marcou sua alma e ela não queria passar por isso nunca mais. Pierce pareceu perceber o que tinha acontecido nos soluços de sua filha. O bravo guerreiro não disse uma palavra, ele abraçou sua filha com força. Após sentir o medo e a excitação no rosto de sua filha, uma gota da lágrima do herói caiu de seus olhos. Faye olhou para a família feliz de pai e filha e sorriu. Faye saiu silenciosamente, ele não queria interromper o momento especial que a família estava tendo. 2 gotas da poção de cura menor trouxeram Pierce de volta das mãos do ceifador. Isso deu a Faye uma melhor compreensão da eficácia da poção, semelhante à eficácia no mundo de Diablo.
Isso deixou Fei mais confiante no que ele faria em seguida. Alexander, a água e as panelas estão prontas. Emma gritou. Angela e Emma carregavam cada uma panela de água e correram da metade de trás do palácio. Fei pegou as panelas, uma em cada mão, e ordenou que Brooke pegasse uma mesa. Após colocar os potes na mesa, Fei se ajoelhou diante da mesa. Angela e o resto das pessoas não sabiam o que estava acontecendo, então eles olharam com curiosidade. Hora de mostrar minhas habilidades de atuação. Fei estava rindo por dentro, mas parecia muito sério. Ele colocou as palmas das mãos juntas na frente do peito e fechou os olhos. Uma língua estranha e misteriosa saiu da boca de Fei, da qual ninguém tinha ouvido falar antes. Sua expressão era muito séria, como se estivesse rezando para um deus misterioso. Embora ninguém entendesse o que o rei estava falando, sua expressão séria influenciou as pessoas ao redor dele. Angela arrastou Emma para se ajoelhar primeiro e então Brooke e o resto das pessoas no palácio também se ajoelharam. Fei ouviu o que estava acontecendo atrás dele. Ele deu uma espiada atrás dele e teve que se forçar a não rir. O ato deve continuar. Ele começou sua besteira em inglês. Eu sou o rei bonito e você não é. Eu costumava ligar para você no meu celular. Por que você sempre mente e nenhum de vocês me entende? Vocês não entendem, droga. Eu tenho que falar sério. Depois de repetir isso por algumas vezes, Fei sentiu que era o suficiente, então se levantou. Todas as pessoas atrás dele também se levantaram, confusas. De repente, Fei puxou a espada de Brooke da bainha e cortou sua palma. Sangue jorrou. Fei estendeu a mão e deixou o sangue pingar em ambos os potes cheios de água limpa. Alexander, você. Angela gritou quando viu a ação de Fei. Ela estava preocupada. Fei se virou e sorriu para Angela, sinalizando que tudo estava sob seu controle. Enquanto todos olhavam para sua mão sangrando e os dois potes, Fei secretamente bloqueou a visão de todos atrás dele com suas costas e abriu a garrafa contendo a poção de cura menor. Ele despejou metade da garrafa de poção nos dois potes. Ó Deus da guerra! Meus bravos guerreiros, vocês todos serão salvos. Após minha oração, o Deus estava disposto a salvar a todos nós. Ele infundiu seu poder em meu corpo. Qualquer um que beber esta água de sangue cheia do poder do Deus, todos os ferimentos serão recuperados. Fei mentiu ainda mais. Ele não tinha vergonha nenhuma. Para provar seu ponto, ele colocou sua mão sangrando na água. Depois de 2 segundos, quando ele puxou sua mão para fora, o ferimento estava curado, com apenas uma leve cicatriz vermelha visível. O que? Meu Deus! Deus abençoe! Salve, Rei Alexander! Salve Chambord! O tempo pareceu voltar ao fim da batalha sob o pôr do sol, com todos no palácio comemorando e gritando. Todos entenderam o significado do que viram. Essa cena inimaginável chocou a todos como nunca antes. Então o rei pode realmente se comunicar com os deuses como nos rumores. Então isso significa que o deus da guerra está sempre abençoando Chambord. Se for assim, os inimigos cruéis nunca conseguirão sitiar o castelo de Chambord. Todos pensaram. De repente, as preocupações e os medos na mente de todos desapareceram. Enquanto todos comemoravam, Angela ficou ali em silêncio. Esta linda garota olhou para o homem no meio de todas as pessoas aproveitando os aplausos e a adoração retumbantes. Ela se sentiu completamente aliviada. Ela não sabia de onde vinha esse sentimento, se da bênção do deus da guerra ou da mudança em Alexander. A atmosfera era espetacular, e até Emma, que era dura com Fei, foi afetada, pulando e aplaudindo na multidão também. Os 2 potes de água com sangue misturados com a poção de cura menor foram distribuídos para as mãos de cada soldado ferido sob a ordem de Brooke. Risadas e aplausos surpreendentes encheram o palácio. Em apenas meia hora, muitos dos soldados gemendo não conseguiam mais sentir dor, e os levemente feridos podiam literalmente pegar suas armas para voltar à batalha novamente. Luz e esperança estavam mais próximas do povo de Chambord agora, há 4 dias. Tudo isso por causa do rei Alexander, que foi abençoado pelo deus da guerra. Todos olhavam para Fei com adoração e respeito. Os inimigos não tentaram atacar à noite, isso permitiu que a maioria dos soldados tivesse sua preciosa primeira noite de descanso nos últimos 4 dias. Depois de curar todos os soldados feridos enganando-os para beber a poção de cura menor, Fei deixou alguns soldados espertos cuidarem do resto da situação. Ele foi dar uma volta com o segundo comandante da guarda do rei, Brooke. Eles logo chegaram ao muro defensivo. O muro parecia magnífico à noite.
Fei ficou no meio do muro defensivo e olhou ao redor. Chambord era cercado por montanhas à esquerda, à direita e atrás. Como se esse pequeno castelo fosse endossado pelos deuses, todos os 3 lados de Chambord eram protegidos por muros defensivos naturais. Os lados das 3 montanhas que davam para fora eram íngremes e quase inescaláveis, até mesmo um guerreiro de classificação estrela teria dificuldade em fazê-lo. O que era especial era que nos lados voltados para Chambord, a montanha era muito mais plana e subia mais gradualmente. Se escalasse do castelo de Chambord em direção à montanha, até crianças pequenas e idosos conseguiam chegar facilmente ao topo das montanhas. Esse terreno estranho tornava Chambord muito fácil de defender e difícil de sitiar. Parecia o trabalho de um deus. Com as montanhas cercando o castelo, a única estrutura artificial era o muro defensivo. O portão estava de frente para o Fosso Zuli. O muro tinha quase 600 metros de comprimento e fechava a única lacuna deixada aberta pelas montanhas. A base do muro defensivo tinha 15 metros de espessura e o topo tinha 12 metros de espessura, era firme e maciço. Você poderia literalmente passar 4 carros por cima dele. O que também era especial era que o muro defensivo não era reto, ele foi projetado para ser ligeiramente côncavo. Isso eliminou a maioria dos pontos cegos e permitiu que cada soldado visse o que estava acontecendo em e sob qualquer parte do muro. A 450 metros do muro de defesa ficava o rio Zuli. Ele estava agindo naturalmente como o fosso do castelo. As torrentes rugiam conforme a água fluía. O rio de 1.400 metros de largura era frequentemente coberto de névoa. O rio era extremamente profundo, então era impossível para os soldados atravessarem o rio sem um barco ou navio, a menos que fossem guerreiros superpoderosos e tivessem a habilidade de voar. Todos que quisessem nadar seriam comidos instantaneamente pela correnteza. Havia uma ponte de pedra metade natural, metade artificial que ligava os 2 lados. De acordo com Brooke, ninguém sabia de onde veio aquela ponte de pedra. Até mesmo a pessoa mais velha de Chambord não sabia quem construiu a ponte. Ela tinha uma longa história e era muito enigmática. Fei observou cuidadosamente. A ponte de pedra era sustentada por 9 enormes pilares naturais. Observando de longe, esses 9 pilares eram como montanhas invertidas sendo plugadas na água, eles eram realmente surpreendentes. Era impossível ter feito aqueles pilares artificialmente. Eles pareciam mais como se um deus tivesse cortado os picos de montanhas distantes e jogado no rio. Esta ponte de pedra era outra vantagem do terreno para Chambord. Era conveniente para o povo de Chambord viajar para fora do castelo em tempos de paz, e a ponte fina tornava muito difícil para os inimigos transportarem enormes máquinas de cerco perto do muro defensivo durante tempos de guerra. Os terrenos são extremamente vantajosos. Não é de se espantar que Chambord tenha conseguido se defender contra 2.000 inimigos bem treinados por 4 dias com menos de 800 soldados. Este castelo é literalmente uma fortaleza de guerra natural. Após as observações de Fei, ele entendeu os terrenos de Chambord. Embora não fosse um gênio militar, ele ainda ficou surpreso com o que viu. Ao mesmo tempo, ele também ficou perplexo. A riqueza e o trabalho do atual reino de Chambord nunca seriam capazes de realizar uma construção tão grande, a menos que Chambord fosse gloriosa e poderosa ou que este castelo tivesse uma longa história por trás dele. Nem tudo parecia tão simples. No entanto, Fei não se lembrava de nenhuma história sobre o castelo. As memórias e o conhecimento do velho Alexander não deixaram Fei com muitas informações úteis. Brooke, as pessoas me chamavam de retardado antes, certo? Como se Fei de repente se lembrasse de algo, ele perguntou a Brooke pacificamente. Os pensamentos de Brooke ficaram para trás. Ele não sabia como responder a uma pergunta tão direta do rei. O velho Alexander era um retardado que tinha a inteligência de uma criança de 3 anos, ele não conseguia nem sobreviver sozinho. Sob a instigação de seus amigos, ele havia prejudicado muito Chambord. Mesmo sendo rei, ninguém gostava dele. Somente devido ao seu status de rei concedido a ele por seus pais, o rei e a rainha anteriores, ele não foi abandonado por seu povo. Até mesmo o próprio Brooke não tinha nenhum respeito pelo velho Alexander. Ele demonstrou um pouco de desdém por ele. No entanto, depois de testemunhar a batalha de Fei na muralha defensiva e suas ações divinas que salvaram os soldados feridos, quem ousaria tratar o homem que foi abençoado pelo deus da guerra como um retardado? Brooke havia mudado completamente sua visão sobre o rei. Não havia dúvidas sobre isso, o homem na frente dele merecia sua lealdade e respeito. Quando fui atingido por uma flecha ontem de manhã, minha cabeça bateu em uma pedra. Talvez eu tenha sido abençoado pelo deus da guerra.
Muitas coisas apareceram na minha cabeça e minha mente ficou clara. Como se Fei estivesse falando sozinho, ele falou lentamente enquanto tocava o musgo em uma meia. Sabe? Aquela colisão me fez sentir como se eu tivesse crescido de repente. Para muitas coisas que eu não entendia naquela época, eu consigo entender completamente agora. Agora eu sei que eu realmente era um retardado que todos odiavam. Brooke, você pode me contar todas as coisas horríveis que eu fiz antes? Enquanto ouvia o monólogo de Fei, quase todas as dúvidas e incertezas na mente de Brooke desapareceram. Então a flecha de ontem coincidentemente fez o rei voltar ao normal. Quando o velho rei ainda estava vivo, houve uma profecia de que Alexander era retardado porque foi amaldiçoado por Deus. Parece que a maldição finalmente foi revertida por Deus. Fei riu mentalmente enquanto observava a expressão de Brooke. Fei continuou. Quando fui trazido de volta ao palácio, senti um poder misterioso fluindo em meu corpo. Quando acordei, eu tinha uma força inimaginável. Eu era capaz de aprender qualquer coisa rapidamente e era capaz de controlar minha força, e eu era capaz de usar as técnicas de batalha naturalmente como se elas tivessem nascido dentro de mim. Depois de ouvir isso, o último resquício de incerteza desapareceu da mente de Brooke. A força monstruosa do jovem rei e suas técnicas devastadoras de machado eram coisas que Brooke e todos os soldados não conseguiam entender. Mas agora, tudo parecia ser o decreto do Deus da guerra. Não havia outra maneira de explicar a batalha que ocorreu esta tarde e o sangue que salvou todos os soldados feridos. Somente intervenção divina. Fei estava observando a expressão de Brooke atentamente. Quando viu a percepção repentina no rosto de Brooke, ele soube que sua besteira funcionou como ele havia planejado. Neste continente Azeroth, todos acreditavam em deuses e poder extremo. Como havia muitas guerras, o deus da guerra era o que tinha mais crentes e seguidores. Portanto, embora amarrar todas as pontas soltas ao deus da guerra parecesse ridículo, era a desculpa mais razoável e impecável. Fei precisava de uma desculpa para explicar o que tinha acontecido com Alexander. Agora ele tinha uma. Ele sabia que em pouco tempo, o que ele tinha dito esta noite seria espalhado por Chambord pelo homem direto atrás dele. Ele não precisava se explicar para todos novamente. Às vezes, os boatos são mais confiáveis para os outros do que aquilo que você diz pessoalmente. Fei planejou sua explicação perfeitamente. Ele propositalmente se vinculou ao deus da guerra em que a maioria das pessoas acreditava. O que a experiência de Fei na Terra lhe ensinou foi que crenças e religiões que causavam disputas e guerras, se usadas corretamente, poderiam ser tremendamente úteis. Não consigo me lembrar claramente de nada que aconteceu antes de ontem. Brooke, me conte sobre Chambord e o reino. Fei falou casualmente, parecendo não se importar muito. Ele estava tentando enganar Brooke para que lhe contasse mais sobre o castelo. É uma honra, majestade. O escopo do seu reino é apenas o castelo de Chambord. De acordo com o método de categorização no continente Azeroth, Chambord não é um império separado, mas um reino afiliado a um império. A população total do reino é inferior a 10.000, e o exército oficial é a guarda do rei, que tem apenas 400 soldados. Brooke se esforçou para explicar o que sabia claramente. Reino afiliado. Fei tinha um mau pressentimento sobre isso. Claro, no entanto. Sim, majestade. O Império Pai de Chambord é o Império Zenith. Ele tem 250 reinos afiliados e todos os reinos são divididos em 6 níveis. Chambord está no 6º nível, que é o mais baixo entre todos os reinos afiliados. Há 68 outros reinos de 6º nível sob a ditadura do Império Zenith. Fei não sabia o que dizer, ele sentiu vontade de chorar. Então essa é a verdade, meu reino é tão pequeno assim? Eu achava que ser rei era incrível, meu território total é apenas este castelo de Chambord, e a população é menor do que uma cidade pequena na Terra, eu sou inferior a um prefeito. Pela primeira vez, Fei sentiu que a realidade não era tão doce quanto ele esperava. Ele pensou sobre isso por um tempo e perguntou esperançoso. Brooke, de acordo com isso, nosso Império Pai, Zenith, deve ser um dos impérios mais poderosos deste continente, certo? A expressão de Brooke era estranha. Depois de hesitar por um momento, esse homem direto contou a Fei o que sabia. O continente Azeroth é gigantesco. De acordo com as lendas, nem os deuses conseguem viajar por todo o continente. Existem vários impérios no continente, e esses impérios são classificados por sua força, do nível 1 ao nível 9. Impérios de nível 1 são os mais fracos e impérios de nível 9 estão no pico da pirâmide. No entanto, o Império Zenith é apenas um dos milhares de impérios fracos de nível 1 no continente. O coração de Fei afundou,
ele se sentiu sem esperança. Ele nunca imaginou que o status de Chambord fosse tão baixo no continente de Azeroth. O status de um rei era muito barato. Realezas neste mundo eram mais comuns do que diplomas universitários na Terra. De acordo com Brook, com apenas alguns acres de terra e algumas centenas de pessoas, qualquer um poderia se tornar um rei. Esses reis eram como grandes grupos de bandidos. Caramba, então, afinal, eu sou apenas um líder de um grande grupo de bandidos? E um muito fraco também. As esperanças de Fei foram esmagadas. Como rei, ele pensou que possuía tudo neste mundo, mas ele estava apenas sonhando. Após um momento de silêncio, Fei perguntou novamente. Então, como são as relações entre os impérios no continente? Quero dizer, não há muitas guerras, certo? Guerras são mais comuns no continente Azeroth. Como se Brook fosse viciado em objetar Fei, ele disse tristemente. Todo mundo nasce durante a guerra e morre durante as guerras. Meus pais e minha família estavam matando durante as guerras. Pessoas morrem a cada segundo neste continente. Fei ficou chocado. Mas que droga! Então isso significa que meu reino pode ser esmagado a qualquer segundo pelos impérios superpoderosos? Quando as guerras acontecem, o poder de um indivíduo é limitado pelas batalhas que envolvem milhões de soldados. Por que não pedimos ajuda ao nosso Império Pai? O Império Zenith tem o dever de proteger seus reinos afiliados, certo? A resposta de Brook desta vez não decepcionou Fei. Se eles soubessem da nossa situação, o Império Zenith enviaria seus exércitos e guerreiros de classificação estelar para nos ajudar. O problema é que... Brook apontou para os acampamentos inimigos do outro lado do Fosso Zuli e disse desamparadamente. Eles bloquearam o único caminho que Chambord pode usar para se comunicar com o mundo exterior, então não poderíamos levar nossa mensagem ao Império Pai lá fora. Então é assim. Fei rapidamente entendeu a estrutura e a chave para a sobrevivência neste continente caótico a partir das palavras de Brook. Não havia dúvidas de que o continente Azeroth era enorme. Era maior do que qualquer continente na Terra, até mesmo maior do que todos os continentes da Terra juntos. O pior era que os impérios no continente lutavam uns contra os outros o tempo todo, a guerra era o tema principal. Fei sentindo a pressão da sobrevivência esmagando. No entanto, Fei havia captado o ponto principal da resposta de Brook. Havia leis durante tempos de paz, e também havia regras de sobrevivência durante tempos de guerra. Da resposta um pouco clara de Brook, Fei sentiu que depois de centenas de anos de guerra, o continente Azeroth formou um interessante sistema de pirâmide. Neste sistema, a sobrevivência de pequenos reinos era possível desde que eles se ligassem aos grandes impérios. Uma rajada de vento trouxe nevasca do Fosso Zuli para a muralha defensiva. A atmosfera era um pouco deprimente. Fei decidiu não pensar muito sobre o futuro. Seus pensamentos voltaram para o castelo de Chambord. Brook, conte-me mais sobre Chambord, como outras famílias nobres e pessoas influentes. Como rei, eu nem conheço meu próprio reino. Eu iria obter todas as informações que pudesse de Brook. Brook pensou sobre isso e disse. Além de Vossa Majestade, a pessoa mais poderosa em Chambord seria o ministro-chefe, Sr. Bazir. Por que você era? Brook coçou a cabeça. Ele não sabia como descrever as ações retardadas do velho Alexander. Ele hesitou por um tempo e decidiu não mencionar isso. Ele continuou. Nos últimos 3 anos, o Sr. Bazir estava comandando o reino em seu nome. Exceto pelo exército que estava sob o controle do Sr. Lampard, o Sr. Bazir decidiu todo o resto para Chambord. Ministro-chefe Bazir. Lembrando-se de algo, Fei perguntou. Ele tem um filho gordo e parecido com um porco chamado Gil, certo? Sim, Vossa Majestade. Gil era seu amigo mais próximo. Aquele babaca é meu melhor amigo. Fez um bio em sua mente. Bazir, Gil. Eles são todos ovos podres. Um controlava o reino e o outro me acompanhava o tempo todo para insistir que eu fizesse coisas ruins. Continue. Exceto por Bazir, há mais alguém que seja influente? Fei disse. Ele definitivamente puniria a dupla pai e filho. Exceto o ministro-chefe Bazir, o juiz militar Conk e o diretor Oleg são todas figuras poderosas em Chambord. O antigo primeiro comandante da guarda do rei, Sr. Peter Sek, também era um deles, mas meio mês atrás, o ministro-chefe Bazir descobriu muitas evidências revelando a intenção de traição. Fei assentiu.
Ele descobriu algo muito interessante. Brook ousou chamar uma das pessoas mais poderosas de Chambord, Bazer, diretamente pelo seu nome, mas ele foi muito respeitoso com o antigo primeiro comandante da guarda do rei, Peter Sek, que foi acusado de traição. Isso não mencionou alguns problemas? Embora Chambord fosse um reino pequeno, Fei sentia que havia muitos conflitos e correntes ocultas. Alguém mais? Exceto pelas pessoas que mencionei, o mordomo de Vossa Majestade, Baes, que é seu futuro sogro e pai de Angela, também é muito influente. Mas antes que os inimigos atacassem, Baes havia deixado o castelo com uma tonelada de riquezas e ninguém sabe para onde ele foi. O pai de Angela? Fei ficou surpreso. O pai de Angela ainda está vivo? Não é de se espantar que eu nunca o tenha visto, ele foi embora antes que os inimigos viessem, e ele até levou muitas riquezas. Isso conta como fuga. No entanto, a reação inicial de Fei não foi de raiva, ele se sentiu triste por Angela. A menina bonita e gentil foi abandonada pelo pai no momento mais importante. Ela deve estar escondendo seus sentimentos todos os dias. Ele ficou repentinamente preocupado com Angela. A brisa fria soprava por Chambord. Do outro lado do rio, as tochas dos inimigos queimavam intensamente na noite. Olhando para eles de longe, eles eram como estrelas no céu noturno. Fei continuou falando com Brook na muralha defensiva. Ele agora tinha uma boa ideia sobre os grupos de poder internos em Chambord. Pela descrição de Brook, embora Chambord fosse apenas um pequeno reino no continente Azeroth, os complexos artifícios políticos e as lutas internas entre os grupos de poder internos eram tão comuns entre os impérios superpoderosos. Fei sentiu que estava enfrentando algo realmente interessante. Sinto que não vi Bazer, Conca ou Oleg na batalha de hoje. Eles não precisam participar. Fei pensou em algo e perguntou. O Sr. Bazer realmente veio para a batalha uma vez, foi a hora em que Vossa Majestade caiu do muro defensivo. O juiz militar Conca foi ferido no primeiro dia de batalha, e ele está se recuperando em sua casa desde então. Oleg é um diretor, embora eu tenha pedido a ele para se envolver na batalha, ele sentiu que sua prioridade era guardar a prisão, então ele não tem nenhum dever de estar no campo de batalha. Não tem o dever, hein? Ok. Fei zombou. Então, como são os pontos fortes deles? Quero dizer, os pontos fortes pessoais deles. Bazer é apenas uma pessoa comum. Ele não tem nenhuma magia, nem tem nenhuma técnica de combate. Tanto Conca quanto Oleg são guerreiros de uma estrela, mas a pessoa mais poderosa em Chambord é San Lampard. Com a patente de um guerreiro de 3 estrelas, ele é um dos principais guardiões. Brook estava definitivamente orgulhoso quando falou sobre Lampard. Eu lembro que o filho de Bazer, Gil, é um mago, certo? Fei de repente teve uma má ideia. Ele riu. Passe minha ordem, chame o mago Gil para a muralha defensiva para proteger o reino de Chambord. Vossa Majestade, Gil ainda não é um mago estrela de classificação. Ele é apenas um mago novato de classificação baixa. Claro, um mago novato definitivamente seria de grande ajuda na batalha. Brook se curvou enquanto respondia. Como desejar, Vossa Majestade. Enviarei alguém para chamar Gil imediatamente. Obviamente, Brook concordou 100% com essa ordem. Chega por hoje. Fei praticamente conseguiu todas as informações que queria. Ele sorriu enquanto dava um tapinha no ombro de Brook. Depois de organizar os soldados em turnos para a vigília noturna, vá descansar um pouco. Eu vou ajudar com a vigília noturna hoje à noite. Vossa Majestade, você não pode. É meu dever. Brook ficou surpreso. Fei sorriu e acenou para interrompê-lo. Comandante Brook, ouvi dos soldados que você não dorme há 2 dias. Isso não é bom. Há mais batalhas cruéis nos esperando amanhã. Ok, Brook. Preciso que você durma um pouco. Vou precisar que você mate mais inimigos na batalha de amanhã. Este é o comando do rei. Você deve segui-lo. Agora vá. Brook ficou atordoado. No segundo seguinte, esse homem durão meio ajoelhou-se, apoiando sua espada de 2 mãos na frente do peito. Ele jurou seriamente. Sua Majestade Alexander, meu honrado rei. O guerreiro estelar Gate Brook jura lealdade. Depois que Brook foi embora, Fei inventou uma desculpa e mandou embora os soldados que o seguiam. Ele andou ao redor e observou em detalhes as estruturas e mecanismos de defesa na muralha. Ele apaziguou o soldado na vigília noturna e entrou na torre de vigia no meio da muralha defensiva.
Esta torre de vigia era um edifício de 2 andares feito de madeira e pedras. Antes da guerra começar, esta torre de vigia era bem decorada. Servia como um local de descanso para os soldados que trocavam turnos na muralha. No entanto, as batalhas nos 2 dias anteriores tinham virtualmente destruído este edifício. Ele tinha apenas 4 paredes parcialmente demolidas. Sem um teto, a luz das estrelas brilhava. Fei escolheu um local que pudesse ver a área sob o muro defensivo para que pudesse reagir se os inimigos fizessem algo. Ele se sentou e começou sua vigília noturna. 2 outros soldados estavam do lado de fora da torre de vigia, guardando o rei. Esta não é uma boa situação. Embora tenhamos derrotado o cerco deles hoje, isso não vai acontecer todo dia. Esses inimigos têm ótimos equipamentos e são bem treinados. Além disso, estamos em menor número. Se isso continuar, Chambord não pode escapar do destino de ser conquistada. Deve haver outra maneira. Fei estava pensando bastante. Mas depois de pensar muito, nenhuma boa ideia lhe veio à mente. Afinal, ele era apenas um estudante universitário na Terra. Ele não era um assassino nem um comandante militar. Pensar em uma ideia que pudesse salvar o castelo de Chambord não era uma tarefa fácil. Parece que preciso melhorar minha força primeiro. Vou ter que lidar com o resto depois. Fei desistiu de pensar. Ele se decidiu enquanto fechava os olhos e tentava se comunicar com a voz misteriosa dentro de sua cabeça. Ele queria entrar no mundo de Diablo para subir de nível e aumentar sua força. No entanto, força mental insuficiente restaurada. Não é possível entrar no mundo de Diablo, tente novamente mais tarde. Aquela voz fria e misteriosa deu a Fei uma resposta rápida. Isso decepcionou Fei. Ele meditou por um tempo pacientemente e tentou novamente, mas a resposta foi a mesma. Depois de tentar mais de 10 vezes, ele ainda não conseguiu entrar no mundo de Diablo. Foi a mesma resposta, força mental insuficiente restaurada. Fei continuou tentando, mas o cansaço o atingiu e ele involuntariamente adormeceu. No lado sul do rio Zuli. Na base dos inimigos misteriosos e sem fonte. Bem no meio do acampamento havia uma tenda preta, visivelmente maior e mais magnífica do que as tendas ao redor. Sob a luz bruxuleante das tochas ao redor, a tenda parecia um monstro horripilante escondido no escuro, pronto para atacar a qualquer momento. No entanto, estava quente e claro dentro da tenda. O cavaleiro mascarado de prata que apareceu no campo de batalha estava sentado em uma cadeira grande. A cadeira coberta por uma enorme pele preta de um animal desconhecido. O cavaleiro mascarado de prata estava relaxado, uma mão estava segurando seu queixo enquanto a outra segurava uma taça de jade quase transparente, girando vinho tinto dentro dela. 19 guerreiros negros estavam em 2 fileiras em ambos os lados. No lado esquerdo da tenda, um homem misterioso coberto por uma capa preta estava sentado ao lado da mesa. A varinha ao lado dele havia exposto sua identidade, um mago. Havia um estranho campo de força cercando esse homem misterioso, ele o deixava muito embaçado e ninguém conseguia ver seu rosto. Embora estivesse quente na tenda, todos sentiam um frio nos ossos quando olhavam para ele. O guerreiro de 3 estrelas Landes, que foi gravemente ferido por Fei, estava ajoelhado diante do cavaleiro de máscara prateada. Era o som do carvão estourando sob o fogo. Era o único som na tenda, tornava a atmosfera muito estranha. Finalmente, o cavaleiro mascarado de prata levantou a cabeça. Ele olhou para Landes e perguntou calmamente. Landes, me diga o que aconteceu na muralha defensiva hoje. Estou curioso para saber como você ficou tão gravemente ferido como um guerreiro 3 estrelas. Enquanto Landes se ajoelhava no tapete vermelho no meio da tenda, a vergonha cobria seu rosto. O que foi surpreendente foi que, diante da pergunta do cavaleiro de máscara prateada, o poderoso guerreiro de 3 estrelas Landes parecia muito assustado, contando ao homem de máscara prateada tudo o que havia vivenciado em detalhes. O homem estava ouvindo indiferentemente. Ele estava focado na taça de jade em sua mão o tempo todo, como se houvesse algo que estivesse atraindo sua atenção. Depois que Landes terminou, o homem mascarado de prata parou de girar a xícara. Ele disse suavemente. Interessante. Landes, sente-se. Landes sentiu como se tivesse sido absolvido de uma pena de morte. Ele soltou um suspiro de alívio. Ele se levantou e disse. Obrigado, mestre. Tenho mais uma coisa para relatar. Quando eu estava lutando contra o guerreiro de 3 estrelas do castelo de Chambord, encontrei algo interessante. Vá em frente. Mestre, descobri que o guerreiro de 3 estrelas parecia ferido.
Sua energia de água não conseguia se mover dentro de seu corpo fluentemente. Pela minha previsão, ele provavelmente teve um ferimento interno de algum tempo atrás e não se recuperou. No próximo, estou confiante de que posso cortar sua cabeça e doar seu crânio para a coleção do mestre. Landes estava empolgado. No entanto, isso não intrigou o Cavaleiro Mascarado de Prata nem um pouco. O cavaleiro não estava interessado na pessoa mais poderosa de Chambord. Parecendo não intencional, ele perguntou: Landes, qual é a sua opinião sobre o touro de armadura pesada que apareceu no campo de batalha hoje mais cedo? Fim dos capítulos do 19 ao 23. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!